Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos já a 8 horas e 1 minuto. Eu gosto sempre de manter a pontualidade e a gente sempre, esses primeiros minutos, a gente conversa um pouco sobre a aula passada, para que a gente tenha uma continuidade, né? Estabeleça uma continuidade da onde a gente parou. Nós estamos no capítulo 14 do livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo 14 é Em Serviço Espiritual. Um resumo rápido, né, do que nós vimos até agora. Vemos aqui o caso de um marido temperamental e arbitrário, que cedo desencarnou e, a seguir, tentou transformar a viúva em serva, ou seja, tentou vampirizá-la, né? Vampirizar quem? A nossa irmã Celina, né? E quem tenta fazer isso? O nosso irmão Abelardo, né? O marido desencarnado da nossa irmã Celina. Não conseguindo, sendo ela uma médium vigilante e de excelsas virtudes, na verdade, qualquer pessoa que tem um padrão vibratório um pouco mais elevado, ele pode, né, ficar isento desse processo de obsessão, vampirismo espiritual, desde que ele tenha um padrão espiritual, padrão moral, né, um pouco mais elevado, né? Não se ligando a essas entidades, não se favorece esse tipo de obsessão, né? Em consequência, tal marido estagiou em zonas purgatoriais até que reconsiderar suas atitudes, né? O Roberto já falou um pouco sobre isso com a gente, né? Aí, então, passou a contar com o auxílio da ex-esposa, embora não seja regra, foi-lhe permitido semanalmente se aproximar do antigo lar, onde a acompanha no culto íntimo, da oração e nas tarefas mediúnicas. Eu vou parar por aqui, né, o resuminho, né, porque o restante a gente vai ver ainda hoje. É interessante, né, os aspectos que a gente conversou a semana passada. O nosso irmão Roberto Martins, ele falou um pouco sobre os casamentos, falou sobre o casamento provacional, né, que são duas pessoas ali, é um casamento de provas, né, um casamento de estão ali para reparar, né, os seus problemas, né, suas desavenças, estão ali para realmente tentar construir a felicidade, é o caminho, né? E ele falou sobre todos os outros demais tipos de casamento que foram abordados pelo nosso livro de apoio, que é o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Então, essa primeira parte foi abordada ali. Tem mais uma parte, né, que vai ser abordada ainda hoje, que também foi estudada pelo nosso irmão Martins Peralva, e que o Roberto vai trazer para a gente conversar um pouco a respeito disso. No tocante geral, esse capítulo ele está muito ligado ao capítulo 6, né? Em que nós temos ali o caso do Libório, né? Que era um obsessor desencarnado, Libório dos Santos, que era um obsessor solteirão que tinha acabado de ter sido removido do ambiente, que há muito se ajustaram. Foi levado ao centro por 3 guardas espirituais, era incapaz de enxergar os vigilantes que o trazia e caminhava à maneira de surdo-cego. Ele foi atendido pela nossa irmã Eugênia, e como alienado mental em estado grave. Ele desencarnou por letal intoxicação em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura, carnaval, né? Ele vivia em simbiose com uma moça chamada Sara, que já há 5 anos fazia essa obsessão sobre essa nossa irmã Sara, que foi quem pediu ajuda no centro. E isso está lá no capítulo 6. É o processo, foi o primeiro processo obsessivo que a gente analisou, e agora vamos ter uma repercussão, vamos ter um complemento, né, desse processo obsessivo em que a nossa irmã ali estava reclamando. Houve um primeiro atendimento, eu não queria entrar nas palavras, mas vou usar alguns termos aqui que depois o Roberto vai trabalhar um pouco mais, né? Ele foi atendido ali no pronto-socorro espiritual e dali ele foi encaminhado para um hospital espiritual, em que ele vai dali ter uma consequência. A consequência a gente vai estudar no capítulo de hoje.
capítulo de hoje é um capítulo muito importante para nós lá do CETRELV, trabalhadores do CETRELV. A nossa casa, além de um pronto-socorro espiritual, o CETRELV, ela também está ligada a um hospital espiritual, ela tem uma ligação direta a um hospital espiritual que atende tanto aqui na Terra, na própria unidade do CETRELV, como também tem uma unidade ligada no plano espiritual, que é mais ou menos o que hoje nós vamos conversar um pouco a respeito. Eu acho bem interessante. Eu acho que nós temos, penso eu, né? Nós vamos ter ali alguns desfechos que vão nos ajudar a compreender um pouco mais como, principalmente como trabalhar no processo de orientação ali na Câmara de Desobsessão, no trabalho de desobsessão, como trabalhar no esclarecimento, como vai nos ajudar a compreender um pouco melhor a mecânica e como funcionam as coisas, né? E como se dá o trabalho logo após ali o atendimento que é realizado no pronto-socorro espiritual. Lembrando que, antes de passar a prece de abertura, acredito que a grande maioria já está por aqui, são 20 horas e 7 minutos, a gente não pode esquecer que as casas, todos os trabalhos, todas as reuniões mediúnicas, elas são sempre pronto-socorro, elas são sempre um pronto atendimento, é o primeiro atendimento. Depois isso tem um desenrolar. E nós trabalhamos lá no centro 1 hora e meia, depende de cada centro. Alguns centros trabalham 1 hora, outros trabalham 1 hora e meia. E ao término da sessão de desobsessão, esclarecimento, nós retornamos para os nossos lares. Mas a grande maioria dos médiuns e trabalhadores do centro continuam seus trabalhos depois à noite, no processo de desdobramento, ou numa linguagem mais de Allan Kardec, né, num estado de emancipação da alma. Então, emancipação da alma, ou desdobramento, como preferirem, normalmente a gente dá continuidade nos nossos trabalhos no centro espírita, que nós estamos ligados. Muitas vezes não lembramos disso, é natural, completamente natural, e algumas vezes lembramos de algumas coisas que são importantes, muito importantes no nosso desenvolvimento. Mas, hoje é término do capítulo 14. E antes de eu passar a palavra para o nosso irmão Roberto Martins, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais o capítulo 14, seria muito bom e importantíssimo para nós. Nós vamos ter, inclusive, um capítulo que trata sobre a oração. A gente fazer a nossa oração de abertura, porque é o momento em que nós vamos nos ligar aos nossos guias, aos nossos mentores espirituais, para que a gente possa realmente estabelecer essa sintonia com o mais alto, possa receber as inspirações, possa ter a intuição daquilo que vai falar, daquilo que vai comentar, do importante para todos que estão aqui junto conosco. Então, eu gostaria de abrir, se alguém pode fazer para nós a prece de abertura, por favor. Eu faço, Eduardo. Por favor. Então, que nesse momento nós possamos nos unir em pensamentos voltados ao Cristo. E dessa forma nos unir também aos nossos mentores, nos deixando envolver pelos fluidos necessários a esse contato, e que possamos dessa forma, assim, estarmos de encontro com os nossos irmãos, agradecendo sempre a Deus pelas oportunidades que nos coloca, pelo dom da vida, por estarmos aqui, por estarmos com essa oportunidade de nós ampliarmos o nosso conhecimento, ampliarmos esse conhecimento no sentido de utilizarmos essa sabedoria para também nos melhorarmos, para também nos aprimorarmos, para também estarmos mais perto dele. E assim nós, agradecidos, iniciamos essa sessão, essa reunião, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.
Que os bons espíritos possam me inspirar, meu irmão Roberto. Uma boa aula para você. Obrigado, Eduardo. Obrigado a vocês pela presença. Nós vamos falar, então, na segunda parte do nosso capítulo. Eu vou fazer a divisão aqui da minha tela. Ok, vamos lá. Vocês devem já estar vendo a minha tela. Eu vou fazer agora... Vou ampliar aqui. Pronto. Vocês estão com a minha tela aí com vocês, tá certo? Eduardo, está tudo certo aí? Estão com a tela na Perfeito, perfeito. Eu acho interessante, se vocês quiserem, puderem, de eventualmente interromper a apresentação. E como eu não vou estar observando aqui quem está se manifestando, eu vou pedir para o Eduardo, então, chamar se tiver alguém que queira fazer algum comentário, porque sempre é bom, sempre é importante a gente ouvir outras opiniões, a gente ter a participação de todos, para que a gente também possa aprender com as dúvidas, né, de nós mesmos, né? Então, nós vamos começar. Eu trouxe alguns slides anteriores, só para lembrar onde é que nós estávamos, né? Então, ele estava falando justamente daquela união, e eu vou voltar um pouquinho aqui. Deixa eu só engrenar aqui um pouquinho, que ele está parando, mas vamos ver aqui. Isso. Então, nós estávamos comparando justamente a união de Abelardo e Celina, né? Lembrando que a Celina é a médica da casa, Abelardo é o esposo dela já desencarnado, que está aprendendo com ela, né? Nessa viagem dos dois juntos de várias encarnações. E aqui Libório, a companheira, que é outro tipo de relação, uma relação mais doentia, uma relação que é uma obsessão mútua. E nós comentamos, então, todas essas questões, né? E aí aqui o último comentário que a gente trabalhou, né, do livro, né? E aqui nós falamos, então, das classificações dos casamentos. E estávamos, então, mostramos, então, justamente essa classificação aqui dos casamentos acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. À medida que a gente vai passando por essas fases, a gente vai tendo uma maior evolução espiritual. E aqui a gente entra, então, voltando, então, à leitura do livro, né? E aqui, então, nós começamos com esse comentário aqui do Aulus. Então, bem-aventurados os que se renovam para o bem, exclamou Aulus satisfeito. Depois da morte, habitualmente aprendemos, no sacrifício dos próprios sonhos, a ciência de amar, não segundo os nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. Então, ele estava aqui comentando a respeito do que acontece com essas relações e que como é importante a gente não ter aquele apego que a gente tem, né? Apego, inclusive, com aquele nosso companheiro, com aquele nosso par de vivência. Algumas vezes a gente tem uma relação patológica com aquele que nos acompanha, né? Então, ele estava justamente comentando isso, né? Com os nossos filhos, com os nossos parentes. Então, mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas de que necessitam. Então, as mães que veem os filhos no plano espiritual e veem que eles precisam realmente passar por aqueles obstáculos, e com aqueles obstáculos que eles vão se engrandecer, e elas precisam entregar esses filhos para uma nova encarnação, né? Nas mãos de outras mães. Pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família, esposas constrangidas a entregar os maridos a outra almas irmãs. Então, as esposas que agora vão ter que pegar o marido para que o marido tenha uma experiência com outras almas, né? Esposos são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias, e isso que aconteceu justamente com o nosso irmão André Luiz, que ele passa o capítulo inteiro, o livro inteiro do Nosso Lar, tentando convencer aqueles que estão à sua volta de que ele precisa voltar para ver a família, e que não é surpresa quando ele volta e encontra, na verdade, a esposa já casada numa segunda núpcia. Então, aqui faz esse comentário também, no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da Terra. Então, a Terra, justamente, é esse nosso planeta que permite que a gente tenha esse contato, essas experiências que fazem que nós nos renovemos, que fazem com que nós nos relacionemos com aqueles que, justamente, nós temos algum desajuste, algum fator a aprimorar em termos de relação, e com isso nós possamos, assim, evoluir mutuamente, evoluir não só nós, mas também com aqueles que estão à nossa volta. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. Então, vocês veem, a morte, na verdade, então, eles comentam aqui, ela é uma abertura, ela abre os nossos horizontes para novas experiências, né?
E quando não aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. Então, quando isso fica muito terrível para a gente, e muitas vezes isso acontece dentro dos nossos relacionamentos, muitas vezes relacionamentos que nós não planejamos, mas aconteceram, e aí nós passamos a sofrer, né? E assim, sofremos porque é justamente com aquele par que nós devemos enfrentar aquelas questões, obstáculos que fazem com que a gente não siga em frente, né? E o sofrimento passa a ser nosso, né? E aí, com largo sorriso, quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. É fantástico a quantidade de frases que tem esse capítulo que são marcantes, né? E eu acho que essa frase é muito marcante, né? Quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. Quer dizer, aquele amor que a gente tem por um filho, por uma filha, por um companheiro, né? E de repente você não consegue dividir esse amor, você fica só naquele apego com aquela pessoa, e você não consegue observar à sua volta quantas oportunidades você tem em termos de estabelecer novas relações e com isso você se engrandecer, né? Ter novos desafios, novas personalidades com os quais você convive, com isso você vai se ajustando aos seus processos mentais. Então, essa é uma das frases que eu acho sensacionais nesse capítulo. E seguimos, né? A conversação prosseguia valiosa e animada quando Abelardo e Celina chegaram até nós. Então, lembrando que estavam os três já tinham saído do centro espírita numa sessão em que a própria companheira, não sei se foi nessa sessão, mas sessões anteriores, a companheira do Libório estava sendo assistida num processo obsessivo, né? Que é feito pelo próprio Libório. E aí, então, eles se encontram e aí o Abelardo vem pedir para eles ajudarem, porque o Libório tem uma recaída naquele hospital que ele está instalado no plano espiritual. E aí eles falam que vão sim, mas ele teria que levar a Celina em desdobramento. E eu perguntei para vocês lá no começo, por que a Celina precisava estar presente? Lembrando disso, dessa questão. E nós vamos responder à medida que nós vamos caminhando, né? Então eles vinham, os dois, o par, vinham reconfortados e felizes. Isso é muito significativo, porque agora eles são um par que antes não eram, né? Porque antes, o Eduardo comentou no começo, que o próprio Abelardo tentou vampirizar a própria esposa, né? No começo tinha ainda muito apego, tinha muitas questões a resolver, e agora estão lá felizes. E Abelardo sempre se tornava mais esfuziante, mais alegre na presença da esposa, né? Então, o que ele comenta aqui, em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve e radiante, como se lhe absorvesse a vitalidade ali. Então, estavam formando, vejam só que bonito isso, né? Porque várias encarnações eles vêm vindo e agora estão começando a se ajustar, né? Começando a se ajustar, e como o Abelardo vem se beneficiando da companhia da esposa. Então, é justamente isso que a gente chama atenção, porque como num casamento, você pode ter uma diferença muito grande entre um companheiro e o outro. E, de repente, um ajuda o outro nesse sentido, né? Um ajuda o outro no sentido de ser o exemplo do que aquilo lá é do ideal moral, né? Do ideal espiritual elevado. E aí o próprio companheiro se observa e vai caminhando com esforço também atrás para tentar se nivelar, pelo menos, com aquele seu companheiro e ter uma vida mais feliz, né? Ambos. E aí vem Aulus que adverte, né? Sigamos, é necessário agir com presteza, porque então agora estão os 5 reunidos, né? Então estão os 3, a Celina e o esposo, né? A breve tempo penetramos nebulosa região dentro da noite. Os astros desaparecem a nossos olhos. Tive a impressão de que o piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Então, essa imagem do piche gaseificado eu achei ótima, né? Vocês imaginem eles entrando num lugar de penumbra com um odor de piche, ou talvez nem tenha assim, nem odor, mas de tão denso ambiente que parecia um piche gaseificado. Parecia piche, né, de asfalto que se evaporou e estava lá impregnando todo aquele ambiente deles, impedindo talvez até uma movimentação mais leve. Então se sentiam pesados, um ambiente pesado, um ambiente tenebroso, né?
Em derredor proliferavam soluços e imprecações. Findos alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam, sob assistência de enfermeiros atenciosos. Então, eles chegavam justamente num posto de atendimento dentro dessa região de penumbra, né? Dentro de um umbral, por exemplo. Então, para a gente ver, e isso eu acho muito interessante, porque ele traz para a gente que todos nós somos amparados, inclusive lá nessas regiões. Somos todos amparados e certamente todos nós passamos por isso, né? Já tivemos nessas regiões, já fomos amparados, já fomos assistidos nesses lugares. Esses lugares contam com postos específicos para atendimento desses nossos irmãos e de nós mesmos, né? Entramos. Aulus explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência, então como se fosse um pronto-socorro ali. Interessante porque a gente imaginar isso como se vocês terem uma ideia, na construção do sistema de saúde aqui na nossa cidade de São Paulo, a gente tem uma série de hospitais de periferia, e esses hospitais mudam em termos de, como é que se fala? Especificidade, em termos de especialização. Então, primeiro a pessoa é levada para um hospital mais simples, depois, se é complicado, vai para um serviço secundário, depois vai para um serviço terciário. É mais ou menos o que a gente está vendo ali. Primeiro é um pronto-socorro. As pessoas são levadas para lá. É o que a gente vê muitas vezes em algumas sessões de desobsessão. As pessoas são, então, levadas para assistência. Então, são levadas lá, naquele local que eles estão, para serem assistidas nesses locais, né? Para ter condições de mudar o padrão vibracional e para seguir em frente para outros locais de diferentes vibrações. Aulus explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência, eu já falei, dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Interessante ele falar desse termo regiões purgatoriais, né? Porque a gente lembra do purgatório. E se a gente lembrar do purgatório, na nossa formação religiosa, muitos de nós tivemos uma formação católica, eu tive, e a gente lembra daquele lugar intermediário. Não é nem o inferno nem o céu, mas é aquele lugar que você fica ali, bambeando, você não sabe para que lado você vai, né? Esperando só ali, e lá você já tem uma série de sofrimentos ali. Muito interessante, se vocês não tiverem contato, mas tinha um livro de um autor italiano chamado Dante Alighieri, chamado Divina Comédia. E ele tem os livros O Céu, o Inferno e o Purgatório. Tem umas imagens muito significativas, muito impressionantes da região do Purgatório, né? E aqui, por que ele fala da região purgatorial? Porque o que é um purgatório? O purgatório você se purga, você se limpa. Quando você fala purgar, é você se limpar, você se tirar aquelas coisas que estão impregnadas em você para poder ficar livre disso. Então, é justamente esse o objetivo desses locais. Eles vão mudar o padrão vibracional dessas pessoas. Porque muitas vezes você se lembra em sessões de obsessão, quantos são trazidos que se reclamam que estão sem o braço, que não conseguem enxergar, que perderam a visão, tudo que trazem das encarnações, que foram motivos, às vezes, até do desencarne. E que estão lá impregnados, estão idealizados, estão cristalizados na mente, né, no espírito de cada um de nós, e que vem trazer essas questões ainda no momento do desencarne. E persiste isso como desencarnado, né? O espírito, então, sofrendo ali com essas questões e necessita, então, ainda passar por uma questão purgatorial, entre aspas, para que se esvaia essas vibrações negativas, né, e consiga, então, passar para outro nível de assistência. Então, tudo pobreza, necessidade e sofrimento. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu continuar? Vou continuar, então. Se tiver alguma coisa, vocês me falem. Eu gostaria, Roberto, por favor. Por favor. Uma dúvida. Você acha que o CETRELV, ele se encontra, o hospital, né? O hospital CETRELV, ele se encontra nessa zona purgatorial também? Ou eu acho que é um hospital ligado à nossa questão. E assim, não é que vocês já viram aquela figura do nosso lar? Sim.
Figura do Nosso Lar é um hospital ligado, conectado com algumas regiões na crosta. O CETRELV é a mesma coisa. Uma vez eu tive a oportunidade, foi num sonho de estar em desdobramento, e eu via, era assim, olha, é como se o CETRELV fosse um círculo, e desse círculo partisse um cone enorme para cima, e aí se desenvolve o hospital, né? E aí outras pessoas que tiveram alguma experiência podem até me corrigir ou relatar a sua própria experiência. E é um local extremamente iluminado, é uma coisa muito viva, muito mais vida do que a gente tem aqui. E é uma coisa gigantesca, uma coisa que vai para cima, uma coisa enorme. Então ele está conectado com... Não dá para dizer que ele está diria que está na crosta, porque muitas vezes isso aí é uma questão de pensamento, é uma questão de onde se localiza a mente de cada pessoa. Então, para algumas pessoas, ele está assim, numa parte de treva, mas não é isso que a gente tem essa noção, não. Eu não sei se tem alguém que tem outras experiências que pode também comentar, mas o que eu sinto é essa questão assim. Uma vez no desdobramento, eu fui para um hospital assim, parecido, que tinha como se fosse uma praça na frente com um chafariz. Uhum. É isso E mesmo. aí, quando você entrava, assim, era muito claro, muito limpo, assim, muito, muito, muito claro mesmo. Era uma claridade Claro. que parece que não é de luz acesa, é Não que é. a própria ambiente, parece que o ar ajuda a clarear aquele ambiente, é bem diferente mesmo. E eu não via, eu não sentia essa nebulosa Não, escura, não tem. essa Não. treva até chegar lá nele, entendeu? Por isso essa minha dúvida. Mas Eu isso acho também, Rose, acho que a questão não é nem essa, porque, de qualquer forma, é um local de assistência, independente sim, de onde ele sim. está, e pode ser até que tenha outros postos em outros locais, mas é um local de uma assistência. O que você falou é interessante porque a gente vê quando a gente vê esse local, ele tem muito mais vida do que a nossa vida aqui. É estranho a gente falar isso, mas parece que aqui a coisa é mais opaca. É. E lá é onde tem a vida, entendeu? É estranho esse tipo de comparação, mas é assim mesmo. É uma coisa muito mais esplandecente, não sei como falar, mas é muito mais claro, tudo mais fácil de você perceber, né? Que tenha mais luz dentro e fora, né, ao chegar nele, né? Obrigada, É isso mesmo. Roberto. Obrigado. Antes de prosseguir, a Ana Lúcia quer colocar alguma coisa. A Ana Lúcia tem uma experiência boa, né? Oi, gente. Oi, uma experiência boa, mas não é tanto assim, mas não, é assim, o hospital que trabalha ali, né, ligado ao CETRELV, que ele se inicia ali na sala de cura, ali é a porta de entrada e ele vai subindo ali, né, para as instalações ali do hospital. Ele não é um hospital, assim, de chegada, ou seja, eu morri, desencarnei, e aí eu vou ser acolhido e vou ser levado para o hospital do CETRELV. Muito provavelmente não, porque ele não é esse tipo de hospital. O hospital do CETRELV, ele chega até a ter especialidades, ele tem salas de cirurgia, iguais às nossas que a gente tem aqui na Terra. Então, ele está ligado aos tratamentos, tanto do plano material quanto espiritual, mas ele não é um hospital, assim, desse primeiro acolhimento, não é assim. Mas os tratamentos desenvolvidos lá, numa segunda etapa, aí são direcionados lá para o nosso hospital. Eu tenho até a planta de uma das alas, que é do segundo andar, que eu, em desdobramento, consegui lembrar tudo que eu podia e fiz um mapeamento, né, um croquis, mais ou menos. Ele é todo com aquela cor laranja, ele tem faixas laranjas, inclusive nas salas de cirurgia, né? O segundo andar é ginecologia e obstetrícia, uma das alas, né? E é super bonito, é muito emocionante, é bem bacana, mas
Isso é mais ou menos o que eu enxergo lá do nosso hospital. Muito bom. Obrigada, Ana, obrigada. É sempre bom, né, ter esses testemunhos, né, para a gente, né, ficar mais animado, né, também, de trabalhar lá, né. Então, o que nós estamos vendo aqui? Podemos voltar, então? Alguém mais tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? Qualquer coisa vocês falam, avisa, o Edu avisa aqui, a gente para. Então, o que nós estamos vendo aqui é justamente a cama onde está o Libório, né, nesse posto aí de saúde, nesse posto de emergência, esse pronto-socorro, né, e assistido, então, pelos nossos amigos, e aqui, então, a gente a Celina em desdobramento. Por que a gente sabe que é a Celina? Porque ele tem esse cordãozinho aqui ligado a ela no corpo físico, e o marido dela, o Abelardo, que está aqui acompanhando ela. Então, essa é a cena que a gente tem lá, no momento que eles chegam ali. Então, a gente segue, e ele agora vai descrever a imagem que ele tem do Libório lá na cama. Então, alcançáramos o leito simples em que Libério ou Libório, bom, aqui deve estar errado, mas tudo bem, de olhar esgazeado, né, esse olhar assim, esse olhar fixo, né, esse olhar assustado, assim, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Então, ele estava lá, um olhão aberto assim, mas nem se importava com as pessoas que estavam lá. Enxergava-nos impassível. Estava lá, mas é a mesma coisa que não estava. Exibia o semblante dos loucos quando transfigurados por ocultas flagelações. Aulus auscultou, quer dizer, ele assistiu, ele investigou paternalmente e em seguida informou. O pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando. Então vejam só, eles dois estão ligados numa obsessão mútua, e a irmã que foi procurar o centro espírita porque estava sofrendo em questão de saúde, isso é bastante comum, ela ficou, depois sofreu aquela sessão de desobsessão, tudo bem, foi para casa, ótimo, e agora quem está sofrendo é o que estava vampirizando ela pelo pensamento da outra que não consegue se desligar. Então acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Então todos os dois estão sintonizados. E a gente vê aqui como é difícil a gente trabalhar essas questões de obsessão e como a gente muitas vezes passa por várias encarnações para tentar resolver essa questão que não conseguimos. Parece que nós vivemos realmente num outro mundo no plano terreno, porque a gente sofre, mas ao mesmo tempo a gente não quer largar. E com isso a gente vai seguindo. E o grande trabalho aqui não é só assistir o obsessor, mas é assistir o obsidiado, porque senão não tem nenhuma resolução isso. Isso às vezes é trabalho de geração, né? De reencarnações até. Então a gente vê esse exemplo é muito significativo, que dá para a gente ter noção do que a gente trabalha lá, de que a gente vê casos de desobsessão, como é difícil tratar, e como é difícil você estabelecer alguma coisa. E a gente vê aqui, como essa questão ele fala aqui, que ambos estão sintonizados. O que a gente precisa fazer é tirar a sintonia. Como é que a gente tira a sintonia? Melhorando a questão mental, melhorando o padrão mental, melhorando a vibração, melhorando os pensamentos. Então, o tratamento é muito mais difícil que o tratamento físico. É um tratamento de mudança de postura mental, de mudança de ideias, de conceitos, né? De mudança de aceitação que você não está mais na matéria, muitas vezes, do apego. Então, um comentário. A enferma encarnada, socorrida no centro espírita, mantém-se conectada mentalmente por sua vontade a Libório, o espírito obsessor que a vampiriza. Ambos se nutrem. Então, deixa eu só mudar aqui. Ambos se nutrem dos mesmos interesses e desejos. Então, enquanto eles não se tirarem essa sintonia, ambos vão estar conectados e ambos vão sofrer. Uma hora sofre ela, uma hora sofre ele. Então, ambos estão lá. Estão com as mesmas questões, os mesmos desejos, as mesmas interesses. E isso aí não muda enquanto um não mudar o padrão mental. Tanto um quanto o outro, né? Tanto é que aí a gente volta no exemplo do outro casal, da Celina e do Abelardo. Por que ele não consegue vampirizar a Celina?
porque a Selena está em outro padrão mental. Mesmo que ele queira, isso é bastante comum, né? Ele não consegue, porque ele não consegue se sintonizar mentalmente. E aqui é muito interessante essa parte, porque a gente vê qual que é a fisiopatologia, qual que é o mecanismo, então, da obsessão. Né? Enquanto os dois não pararem de vibrar no mesmo padrão mental, eles não vão se desconectar. Né? E o tratamento da obsessão é justamente fazer essa desconexão através da mudança do padrão mental. Então, é aquela velha questão que eu acho que Chico falava, né? Vocês imaginem, então, uma vaca, um pasto, uma ferida enorme aberta. Então, tem um monte de mosca que vai nessa ferida. Você, no momento, você pode tirar as moscas, mas a ferida está lá aberta. O que vai acontecer? No momento que você tira a mosca, daqui a pouco vem outro enxame. É a mesma coisa, então, com o quadro obsessão. Se o sujeito tem um padrão mental que facilita, por exemplo, ele está obsediado por espíritos que precisam, por exemplo, de beber e ele é um alcoólatra, você pode até tirar um dos obsessores, mas eles vão voltar. Porque ele não muda o padrão mental. A ferida segue aberta. Então, isso não vai resolver enquanto ele não mudar. E muitas vezes isso não se muda numa encarnação. Vamos em frente aqui. Deixa eu mudar aqui. Tá. Temos então aqui, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra nos setores da mediunidade torturada. Médios existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa como lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente. É automático. Mesmo que eles não queiram, eles se ligam, porque não muda o padrão mental. Enquanto eles não mudarem o padrão mental, eles vão se ligar novamente. Embora o nosso mais sadio propósito é libertá-los. Então, se quer libertá-los, mas isso não acontece, ou acontece temporariamente e volta. A gente vê isso com muita frequência, que é pessoas que vêm no centro espírita de tempos em tempos. Então, ela melhora um pouquinho, passa por uma obsessão, faz um tratamento, tá, tudo bem, tá, some. Daqui a 6 meses, ela volta com as mesmas questões e com o mesmo quadro. Por quê? Porque não mudou o padrão mental. Eu não estou dizendo que isso é fácil, isso é muito difícil, porque são coisas que nós trazemos de encarnações milenares. São conceitos, são ideias, são cristalizações que seguem, são vícios que dominam, muitas vezes, a nossa vontade. E que, infelizmente, nós só conseguimos resolver, muitas vezes, depois de várias encarnações. Isso acontece com todos nós, isso já aconteceu conosco, às vezes está acontecendo, mas isso só vai mudar na hora que você mudar o padrão mental, e isso é a coisa mais difícil de acontecer. Mais fácil é você tratar o obsessor. Mais difícil é você cuidar do que se mude o padrão mental. Então, sim, aprovou o orientador. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Então, ficam lá os outros, se nutrem um dos outros. Então, vai lá, uma hora ele está encarnado, ela está desencarnada. Aqui para frente, daqui um tempinho, ele vai estar encarnado, ela vai estar desencarnada, ou estão ambos desencarnados, mas vão continuar assim, enquanto não mudarem o padrão mental. Temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam. Então, apego. O apego que faz com que eles ainda estão associados, segundo os princípios da afinidade. E daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. Então é importante essa frase, dupla recuperação. Nós não queremos só a recuperação de um, porque isso não vale nada. Então nós não queremos só livrar aquele obsidiado do obsessor. Não adianta absolutamente nada. Sim, nós vamos assistir aquele obsessor, mas se o obsidiado não mudar, não vai adiantar absolutamente nada. Vai continuar a ferida aberta e as moscas, novas moscas virão. Né? E isso é muito comum. Né? É muito comum e é muito difícil de lidar, mas é para isso que é justamente por isso que nós estamos aqui encarnando nesse planeta. É justamente aqui que nós vamos tentar, com o tempo e com a assistência que a gente recebe, nós vamos conseguir e vamos sair dessa questão, sim.
mas depende também de cada um de nós, depende da nossa vontade. Algumas vezes eu paro... Pois não. Pois não. Se você progredir sobre, provavelmente sobre o quesito de hábitos cristalizados, eu acho que a Ana gostaria de falar alguma coisa. Pois não. Oi, isso mesmo. Ai, gente, desculpa se eu estou falando muito, acho que às vezes eu falo demais, né? Ai, é o seguinte, com essa questão aqui dos hábitos cristalizados e tal, eu gostaria de fazer uma colocação de que é muito importante para que esse trabalho que é feito ali na desobsessão, na nossa casa ou como em qualquer outra, né, que o assistido, o encarnado, ele realmente queira uma mudança, ele tenha consciência daquilo e ele use da sua força de vontade, ele queira proceder a essa mudança dentro dele mesmo, porque senão realmente é muito difícil, como o Roberto falou, né? É uma mudança ali, quer dizer, é uma melhora que é transitória através do tratamento que é feito, mas dali a tempos, meses ou logo em seguida volta com o mesmo problema ou às vezes até pior, né? Eu acho que isso também muito, como a gente está falando em casais, em casamento, em relacionamentos, eu acho que tudo isso muito decorre do nosso sentimento, assim, exacerbado de não só o apego, né, mas a posse, o sentimento que a gente tem de posse sobre o outro, quando na realidade a gente não tem a posse de nada, sequer do nosso próprio corpo, quanto mais o de outra pessoa. Então, arraigado na matéria, essa nossa, sabe, essa necessidade, essa questão da posse, é difícil da gente se libertar. E isso, para certos espíritos, né, ficam extremamente atormentados quando chegam de lá, chegam do lado de lá, e verificam que essa condição é totalmente contrária a tudo que ele aprendeu, ou que ele tinha, ou que ele exercia aqui na Terra, né? Essa posse, esse poder, esse domínio, porque não funciona assim, né? Então, eu acho que isso dificulta muito o trabalho lá da desobsessão, tanto que, hoje em dia, a gente procura fazer, juntamente com a desobsessão, o esclarecimento, uma conversa, uma evangelização da pessoa que está, o assistido ali se submetendo a esse tipo de tratamento, porque senão o tratamento, às vezes, é muito pouco eficaz ou até inócuo. Muitas vezes a gente recebe pedidos assim das pessoas, ai, fulano não sei o que está obsediado, põe o nome dele lá para mim. Mas ele sabe que vai ter tratamento, como é que é, por isso que a gente sempre pede uma conversa, a gente quer olhar o caso mais de perto, porque senão realmente é muito difícil. Claro que Deus jamais desampara, que um alento, uma ajuda sempre chega, mas hoje em dia, né, nos novos tempos, nessa transição, é necessário o esclarecimento de cada espírito, de cada alma, que queira fazer alguma coisa por si mesmo, e não ficar aguardando que sempre a ajuda venha de fora para dentro, quando na realidade ela tem que começar de dentro para fora. Ele tem que querer, né? Era isso que eu queria colocar, gente. Obrigado, Ana. É aquela velha questão do apego que Jesus nos dizia, né? Por que vocês estão tão preocupados, né? Não vão levar nada daqui. Olhai os lírios do campo, né? Então, claro, a gente tem todas as nossas preocupações na nossa vivência, na nossa vida material, claro, e a gente deve ter essa preocupação, sim. Mas tem, às vezes, a gente exagera, né? Pouco não, frequentemente a gente exagera. Bom, e aí a gente leva esses sentimentos lá para o outro lado. Vamos em frente aqui. Como estou dizendo para vocês, às vezes dá uma empacada, mas tudo bem. Então aqui a gente vê o cenário completo da questão. Então aqui está Libório aqui no leito, então os assistidos aqui, Celina conectada lá com o corpo, e aquela irmã que estava antes obsidiada e agora é a obsessora também ligada ao corpo físico, né? E aqui dá para agora começar a entender por que está a Celina aqui, né? É a única personagem feminina da trama, né? Primeiro. E a única que também está conectada ao corpo físico. Ou seja, a gente pode supor que as vibrações não sejam semelhantes de quem está desencarnado. E a gente vai ver agora por que acontece aqui.
Então, tudo indica a vizinhança da irmã que ele se lhe apoderou da mente. Tudo indica a vizinhança da irmã que se lhe apoderou da mente. Quer dizer, tudo indicava que estava lá aquela irmã. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. Ele começando a ficar mais agitado, mais aflito ali. Mal acabar o orientador de formular o seu prognóstico, acorda a mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, ou seja, ela, apareceu à nossa frente reclamando feroz. Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones. Quer dizer, ele foi lá para o hospital. Ela não estava acompanhando mais ela. E ela sofrendo por ele, por causa dele, lá no centro espírita. Então, vocês veem esse quadro muito significativo, né? Como é interessante que André Luiz nos traz, né? Essa visão que a gente tem do outro lado, né? De muitas vezes a gente não tem nem noção do que acontece lá nas sessões de obsessão. Mas ele vem trazer justamente esse lado, essa relação que tem um e o outro. Como é importante isso para a melhoria de ambos, né? Vamos em frente aqui. Regressemos para a nossa casa. Agora a obsessora falando. Atende, tentando acordar ele. Né? Que vemos, exclamou Hilário, né? Intrigado com o companheiro de André Luiz. Né? Não será esta a criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências? Ele estava vendo a cena e não acredita. Mas essa figura que estava lá no centro espírito e foi procurar lá amparo e assistência e a gente não assistiu? E que queria ficar livre disso? Não é a mesma? E foi a mesma que foi lá. E porque o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou. Deus de bondade. Mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Ele fica inconformado. Não roga socorro à situação que frequenta? Quer dizer, não foi ela mesma que foi lá procurar auxílio, procurar socorro. E ela agora está aqui procurando de novo o obsessor, que na verdade agora está sofrendo. Ele agora é obsidiado. E aí Aulus vai, né, o orientador vai falar. Isso é o que ela julga querer, explicou Aulus, cuidadoso. Então, vocês veem essa colocação, né? E a gente fica imaginando, caramba, então, talvez eu não tenha tanta certeza do que eu quero. Se eu quero realmente ficar bom. Porque se eu estou lá conectado com o outro, e isso é o preço dessa relação, talvez eu queira ficar assim mesmo. Ficar assim com essa carga negativa, que isso influenciando o meu corpo físico, talvez eu queira justamente isso para ainda me manter nessa conexão com ele. Isso que traz essa inconformação. Né? Então, isso é o que ela julga querer, explicou Aulus cuidadoso. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Por que eu frisei isso instintivamente? Porque é o que nós trazemos no instinto. Quando nós somos formados, nós somos seres instintivos, nós já não fomos animais que somos movidos por instintos e que progressivamente nosso princípio inteligente foi sendo sobrepujado pela nossa parte moral, e ela pega-se instintiva, é instintivo, é visceral, é animalizado que ela faz. Ela não consegue controlar, não tem a vontade necessária para fazer esse controle. E isso é muito difícil você lidar, é muito difícil você tratar. Isso demanda tempo, demanda paciência e demanda cuidado. Né? E aqui ele fala, milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com menor esforço. Quer dizer, o menor esforço é o seguinte, é mais difícil eu tratar isso aqui, é mais difícil fazer a minha modificação moral, não no sentido moralizadora, no sentido de melhorar as minhas virtudes. É mais difícil eu vencer os meus vícios. Mais fácil é eu me acomodar. E estabelecer uma relação de equilíbrio, talvez, entre o que eu sinto e o que eu quero.
Então, aqui é muito interessante, porque aqui a gente vê o mecanismo de muitas daquelas coisas que a gente vê chegar no centro espírita. E muitas vezes não melhora. Por que não melhora? Porque a pessoa ainda precisa, não precisa entre aspas, né? Ela, não é que ela precisa, ela ainda vive esse momento dela. Ela vive esse padrão, e com esse padrão ela vai manter esse quadro, né? Como a Ana falou, ela pode melhorar um pouco, melhora, daqui a pouco ela volta mais para frente, e assim vai indo, até realmente aprender que é através do nosso esforço, da nossa vontade, que nós vamos tentar melhorar e melhorar as nossas condições gerais. Então, ele fala que dizem-se as pessoas que vão procurar nesse sentido, né, prejudicadas e inquietas. Todavia, quando se lhes subtrai a moléstia que fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, e pior, às vezes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades, a se exprimirem de novo em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas, na qual se comprazem. Por que cultivar a posição de vítima? Porque é mais fácil do que você enfrentar a si mesmo e se modificar. É uma forma de você se acomodar do ponto de vista psíquico. Isso acontece na maioria dos fenômenos de desobsessão. Então é muito importante que a gente tenha em mente que e esse capítulo traz essa lição, traz esses ensinamentos que são muito importantes. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro de vida mental se desaltere. E muitas vezes a gente observa que estabelecer relações aqui no plano terreno, que muitas vezes são justamente para tentar tirar esse apego que a gente tem com o outro lado. Uma nova relação, um novo relacionamento, né? Novas pessoas, novos espíritos com que se relacionar. E talvez assim você talvez modifique esse padrão e talvez consiga seguir adiante. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. Que é o que a gente vê nessa figura aqui. Então, a pessoa viciada, um alcoólatra, vai sempre trazer aquela pessoa. Aquele espírito que tem também essa necessidade, que tem ainda esse apego. E ele só vai mudar, ele só vai se libertar disso na hora que ele mudar. E quando é que vem a dor maior? Quando vem, por exemplo, uma hepatite, uma cirrose hepática, que ele não consegue nem beber mais porque dá náusea. Então, essas são as dores maiores, né? Então, o sujeito não vai resolver isso numa encarnação, mas vai nascer na outra com o problema do fígado. Uma dor maior, que vai resolver o problema dele. Ele não vai ficar mais obsediado por espíritos que necessitam de uma bebida. Vai resolver o problema dele através de uma dor maior. Então, a gente puxa, então, o capítulo 19 do Martins Peralves, na mediunidade, que fala justamente dessas relações. Né? Via de regra, quando se fala em obsessão, ocorre-lhes logo o seguinte conceito: espíritos menos esclarecidos influenciando prejudicialmente a vida dos encarnados. Quase ninguém, ou melhor, ninguém, admite o lado inverso da realidade, isto é, o encarnado influenciando prejudicialmente o desencarnado. Ninguém se lembra desse estranho, aparentemente paradoxal tipo de obsessão, em que os vivos do mundo envolvem os mortos, entre aspas, na teia dos seus pensamentos desequilibrados e enfermiços, exercendo sobre os que já partiram para o além terrível e complexa obsessão. E aqui, por exemplo, muitas vezes a gente vê, e a gente tem que ter um entendimento, né? É fácil a gente falar, mas é difícil a gente vivenciar. É difícil a gente imaginar a dor da perda de um filho. É muito difícil. E a gente tem que ter a fase do nosso luto, que é um aprendizado nosso também. A gente tem que respeitar isso, porque ninguém vivencia a dor do outro. Cada dor é diferente. Só que muitas vezes isso vira um processo obsessivo. Isso não demora 1 ano, 2 anos, isso demora uma vida inteira. E aí quem está do lado de lá também sofre. E já tem vários relatos. O Chico fez várias psicografias falando justamente disso. Olha, vocês não precisam ficar mais agora tão tristes. Eu estou bem. E vamos todos nos encontrar daqui a pouco, né?
Então é isso que a gente lembra. Pois esse tipo de obsessão não é tão insólito como erroneamente pensamos. Há muitos espíritos sofrendo a influenciação dos encarnados e lutando tenazmente, quer dizer, fortemente, para se livrarem dessa influenciação. Então aquele desencarnado que está lá, mas não consegue viver e não consegue ficar tranquilo enquanto você tem uma pessoa aqui que está, por incrível que pareça, obsediando o desencarnado. E isso não é tão infrequente assim. Conclusão. Cuidar de um obsediado não significa apenas o esforço de afastamento do perseguidor, a qualquer preço, como se o serviço assistencial da mediunidade, com Jesus se resumisse assim para a operação de saca-rolhas comum. É interessante, né, aquilo lá de afastar as moscas, né? Mas, sobretudo, possibilitar ao enfermo meios de esclarecimento, a fim de que, reajustado mentalmente, coopere também o esclarecimento do irmão necessitado. Esse tem que ter a cooperação de ambos, né? Enquanto isso, não vai resolver. Então, o obsediado é peça-chave no tratamento da obsessão, e necessita de amparo, mas principalmente de instrução à luz do Evangelho e da doutrina, que é aquela questão do amai-vos e instruí-vos, que é a questão de a Ana nos lembrou, né? É necessário muita evangelização, é necessária essa mudança, e muitas vezes essa mudança vem como? Muitas vezes no trabalho ao necessitado, né? O trabalho a quem precisa, no aprendizado da caridade, no aprendizado da tolerância, né? É aí que vem, então, essa mudança de padrão. E aí o Centro Espírita também fornece grandes oportunidades a quem queira mudar, né? Tá aí para isso também. Não só o Centro Espírita, perdão, né? Toda casa de caridade, seja ela qual for a religião ou não religião, mesmo quem que não tem religião. Vou mudar aqui. A esse tempo, a recém-chegada, quer dizer, aquela que estava obsediando, conseguira beirar-se mais intimamente de Libório. Sorria ele agora à maneira de uma criança contente. Estava contente ele agora. Identificando, porém, a presença de Dona Celina, a infeliz bradou colérica. Quem é esta mulher? Dize. Ela começou a ficar brava porque tinha uma mulher lá do lado da cama. Nossa abnegada amiga avançou para ela com simplicidade e implorou. Minha irmã, calme-se. Libório está fatigado, enfermo. Ajudemo-lo a repousar. A interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno. E, longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara, enseguecida de ciúmes, estava cega de ciúmes, gritou para o enfermo palavras amargas e abandonou o Recife em desabalada carreira. Teve uma crise de ciúme e foi embora. Falou, aqui eu não fico. Essa figura aqui mostra muito bem como é que essa relação podia ser, e isso se alterna, né? Uma hora é ela, uma hora é ele. Então vocês vejam que ela teve uma crise de ciúme e agora a gente começa a entender por que a Celina está lá. A Celina está lá justamente, isso já era planejado pelo plano espiritual, por isso que eles já, pelo menos essa é uma interpretação, vejam bem. No momento que eles foram procurados para ajudar, o próprio Aulus já imaginava que ele precisava afastar ela dele, do Libório, e para isso ia usar a presença da Celina para que ela tivesse uma crise de ciúme e ficasse brava com ele e fosse embora. E deixasse ele em paz para se recuperar. Né? Outra interpretação é que o padrão vibracional da Celina, que está encarnada ainda, que está lá está lá em desdobramento, é um padrão muito semelhante não, muito mais adiantada, mas está lá mais ligada à matéria, como está aquela pessoa que está obsediando o Libório. E aí ela consegue ver ou pelo menos sentir a presença dela e não dos outros. Talvez. E aí tem essa crise de ciúme. Vamos em frente aqui. Em seguida, o assistente nos disse amorado. Como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. Vocês veem que interessante, né, ele falando, né? Quer dizer, o próprio sentimento inferior dela, que faz com que ela tenha uma crise de ciúme, é benéfica para o sujeito que ela está obsediando. O despeito, o ressentimento da visitante encontrando Celina junto do enfermo, dar-nos a tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliar nas reflexões necessárias. Então, elas precisavam dessa crise de ciúmes para ter a assistência necessária para o Libório ele melhorar. Quando acordar no corpo carnal pela manhã,
nossa pobre amiga, aquela que estava obsediando o Libório, embracear vagamente de aversionado com Libório, ao lado de uma companheira, pintando um quadro de intenções a seu bel prazer, que ela interpretava como ela quisesse. Porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesmo. Interessante é essa frase também. E isso é muito interessante a gente levar conosco. Porque muitas vezes é fácil a gente criticar nos outros o que nos chama atenção, e muitas vezes a gente não percebe que o que a gente critica nos outros é faceta da nossa própria mente. Então ela vai interpretar aquela imagem como ela quiser, provavelmente com bastante ciúmes, né? Abelardo estava satisfeito, acariciava o doente antevendo-lhe melhores. Então ele já via que ia melhorar depois do afastamento daquela companheira dele. Vamos caminhando aqui para o final. Essa é a minha última slide da apresentação. Hilário, semi-espantado, considerou. Ele ainda não se conformava ainda lá com a situação. O que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. Respondeu Aulo sorrindo. Sim, a inércia é simplesmente ilusão e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Mais uma frase desse capítulo que é memorável, né? A inércia é simplesmente ilusão. Não existe inércia. Estamos todos trabalhando, quer queiramos ou não. E se ficarmos, nós vamos sentir umas agulhadas empurrando a gente para frente, né? E a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Quer dizer, tudo bem, eu não quero progredir, vou ficar aqui. Quantos espíritos que a gente se depara que não querem seguir o dia? Não, vou ficar, estou bem aqui, vou ficar aqui. Estou bem, esse aqui é o meu lugar, eu fiz as minhas leis, eu aqui estou confortável, eu vou ficar. Ele não percebe que cada vez que o tempo, por mais que o tempo passe, vai ficando pior a condição, porque ele vai ter que correr para conseguir acompanhar aqueles que estão lá na frente, né? Então, a lei pune, entre aspas, pune não. Talvez, não sou eu que vou corrigir, mas talvez o melhor aqui seria que a lei corrige, ou que a lei educa com as aflições da retaguarda, né? E aqui a gente mostra, né? A semeadura é ampla, né? Para todo lugar que a gente olha tem possibilidade da gente semear. É isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. São 9h, 9h02 aqui. Então, assim, a gente acaba esse capítulo. Eu vou parar de partilhar minha tela com vocês para a gente poder discutir, né, Eduardo? Muito legal esse capítulo, né, gente? Muito, muito legal. Vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu achei interessantes. Já há alguns anos, vocês sabem, né, a gente trabalha uma sessão de desobsessão nas segundas-feiras no CETREL. E, lógico, antes disso, eu já trabalhei bastante anos, inclusive meu sogro, que está assistindo com a gente aqui, ele tem uma vasta experiência no campo da desobsessão, ele é um trabalhador de muitos e muitos anos nessa seara. E a gente vai apreciando, vai aprendendo, né, vai adquirindo experiências, né, são muitos anos no trabalho da doutrina espírita, e acho que essas experiências, nesse momento, podem ajudar um pouco nesse esclarecimento com relação a esse hospital, a essa situação. Normalmente, a sessão espírita, né, a sessão de desobsessão, esse caso que vocês estão vendo, por exemplo, se você tem ali 8 atendimentos durante a noite, pelo menos 1 ou 2 são como esses. 1 ou 2 são como esses. O espírito se manifesta pelo médium e ele reclama arduamente que ele quer seguir o caminho dele, que ele às vezes quer se libertar, que ele não consegue, que ele está tentando, mas que ele é chamado, que ele é intimado, e ele, a cada vez que há esse pensamento, há essa ligação mental, é como se fosse uma evocação. Quando você está num trabalho de desobsessão, que você ali cita um nome, você evoca aquele nome, evoca por pensamento a presença daquele irmão, e ele ali é recebido. A mesma coisa, às vezes, ou o homem, ou a mulher, ou o marido, ou a esposa, fazem essa evocação mental e ele se ligam, estão ligados ali nessa obsessão recíproca, nessa fascinação mútua, que foram as palavras
que foram utilizadas pelo nosso irmão Almos. Então, como ele colocou, aos milhares acontece isso. Sim, nossa, toda semana nós temos trabalhos desse tipo. Toda semana. Eu diria que é raro um atendimento em que a gente não tenha ali um irmão que esteja passando por algo nesse sentido. É comum. Não imagine assim, não, o que André Luiz está colocando aqui é algo que não acontece. Não acontece muito mais do que a gente pode imaginar. Muito mesmo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho importante a gente conversar. A sessão de desobsessão ou de esclarecimento, como vocês preferirem, aí a palavra não é tão importante, mas nesse nosso local ali, é um pronto atendimento, é um primeiro atendimento. É um primeiro atendimento. Nesse primeiro atendimento, utiliza-se apenas o amor. É a única ferramenta que nós dispomos ali, é o amor. O amor e o respeito. Se a gente quer ser respeitado, a gente precisa se dar ao respeito. E a única palavra que a gente pode utilizar ali é a palavra do amor. Empenhada no respeito e na ajuda, no fazer ao nosso próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Respeitando de todas as maneiras ali o seu livre-arbítrio. Portanto, ninguém ali vai ser preso, ninguém ali vai ser confinado, ninguém ali vai se dizer para alguém assim, não, porque você não vai voltar para mais lugar, você não vai mais fazer. A palavra não, ela não é uma palavra coerente de ser utilizada. Normalmente isso gera um afronto e o que você tiraria de bom nessa conversa? Não tiraria absolutamente nada de bom. Então, existem muitas maneiras de a gente trabalhar e a intuição e a inspiração com a ligação do nosso mentor, principalmente a ligação do mentor da equipe, que é o que está acontecendo quando a gente teve os trabalhos ali do Raul Silva, ligados diretamente ao mentor Clementino, em que ele utilizava-se dos recursos daquilo que o Clementino ali iria ali inspirando, intuindo, mas os próprios recursos da experiência que ele ali possuía. Mas nada além disso. Nada além disso. A proposta normalmente, gente, ela termina normalmente com um atendimento de pronto-socorro mesmo, como o próprio Roberto mesmo citou. Às vezes, alguém chega com uma profunda dor de cabeça, uma profunda dor no peito, com uma profunda dor em algum órgão, possivelmente relativo ao seu desencarne, com auxílio muito do material que nós temos ali rico, doado pelos próprios médiuns, que é o ectoplasma, nós podemos utilizar desses recursos para fazer um pronto atendimento. É como se fosse ali, vamos dizer assim, uma dose de anestésico, de um remédio, de um bálsamo, que vai trazer ali um conforto que é momentâneo. É um pronto-socorro, é um pronto-socorro. Fazendo esse primeiro atendimento, tirando essa dor, dando esse bálsamo, você consegue estabelecer o primeiro diálogo. E estabelecendo esse primeiro diálogo, você pode ali ir dando entendimento e trazendo alguns entendimentos. Mas o irmão precisa ser atendido. O primeiro hospital espiritual em que ele vai passar, ou seja, para o próximo nível do hospital onde ele vai, normalmente, principalmente se forem obsessores, são hospitais como os que André Luiz está descrevendo. São os que nós chamamos, pelo que eu aprendi dentro da doutrina, e pelo que eu fui levado já até a conhecer, são os hospitais que são chamados de portas abertas. Por que portas abertas? Eles são recebidos nesses hospitais, fazem ali, se desejarem, são convidados a fazer um tratamento, a receber um entendimento, a receber um trabalho de alimentação, troca de roupa, tomar um banho, o que for necessário, mas é um hospital de portas abertas. Se ele não quiser ficar, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode simplesmente dizer assim, fui. Ou simplesmente, tomei meu banho, comi minha comida, mas eu não estou preparado, não quero ficar aqui. Mas você tem certeza de querer voltar? Não, eu quero voltar, quero ir embora. É portas abertas. Fui. E eles voltam mesmo. Então, esse negócio de dizer que você vai prender, que você vai fazer, gente,
Isso é tudo muito relativo. Mediunidade com Jesus não faz isso. Mediunidade com Jesus, a palavra é aquela que Jesus nos ensinou. Fazer ao teu próximo aquilo que gostaria que fosse feito a você mesmo. O amor. O amor é que realmente pode libertar alguém. Sem amor, você não liberta ninguém. Sem amor, ninguém é libertado. Não existe liberdade sem amor. A pessoa tem que ficar ali por amor, porque ela realmente vê ali condições de melhorar. Se ela aceita esse trabalho, ela é dirigida para outros campos, como a Ana mesmo citou. Aí ela vai para outros locais especializados. A Ana citou um, por exemplo, o segundo andar ali, onde se trata de a parte ginecológica e outras derivadas, outros andares que, sim, aí ela vai para um tratamento mais específico. Esse tratamento mais específico, ela é feita nesses hospitais. E aí, esses hospitais, eles podem estar ainda aqui nessa zona umbralina, podem estar, por exemplo, se vocês lembrarem, existe um livro que se chama Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna trata sobre casas transitórias. As casas transitórias nada mais são do que hospitais. Hospitais que voam, né? Interessante, né? E eles ficam exatamente dentro das zonas umbralinas, em cada setor, e nesses hospitais também são chamados de hospitais de portas abertas. Eu acho bonita essa palavra, esse termo, né? Porque esses irmãos que estão nessa região, para eles entrarem nesses hospitais, eles precisam vencer as barreiras vibratórias. Ou seja, ele precisa ter no coração dele uma forte mudança. Não, eu quero mudar, eu quero sair dessa situação, eu não aguento mais. Aquilo que André Luiz fez depois de 8 anos, né? Fechou os olhos e falou, eu não aguento mais. Aí tudo bem. Só que você também, nesse hospital, você é um convidado. No próprio livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos ali casos de irmãos que foram acolhidos, foram tratados no hospital ali, que é um hospital, que nem eles falam, quase que um hospital de campanha, e depois de tratados, alguns simplesmente chegaram e falaram, não, eu vou voltar lá para o barro, quero voltar para o charco. Volta, sem nenhum problema. É livre. A saída é livre. Se você não quer, não tem problema. Respeita-se o livre-arbítrio em todos os sentidos. E outros não, outros decidem, não, eu estou melhor, eu quero sair, eu quero ir. Aí podem ser direcionados, que nem no caso do obreiro da Vida Eterna, que era o Lar Padre de Cristo, eles eram direcionados para o hospital aonde André Luiz foi recebido em nosso lar, que essa casa estava ligada diretamente ao nosso lar. Existem centenas, eles colocam no livro, são centenas de casas transitórias e são centenas, milhares de cidades espirituais. Então, é como a Ana mesmo falou, existem especialidades. Só que, lógico, existe um primeiro ponto, um primeiro degrau. Gente, não imagine o seguinte, se você é um espírito que tem um perispírito denso, que está caminhando aqui na crosta, que está aqui no umbral, como é que você quer levar um sujeito desse, com uma densidade tão alta, para ser tratado no hospital do nosso lar? É fisicamente impossível. Se realmente isso acontecesse, você começaria até a coçar a cabeça. Opa, peraí, como é que pode? Sabe? Há mudanças vibratórias, Essa mudança vibratória, gente, não acontece de um dia para o outro. E é por isso que esses hospitais de portas abertas, esses hospitais mais densos, como esse que André Luiz colocou, são exatamente para isso. São exatamente para esses espíritos que acabaram de passar por um entendimento e estão recebendo os seus primeiro socorro. Ele tem o seu perispírito denso. Ele vai começar a aprender, ele vai começar a mudar o seu pensamento, mudar de sintonia, sair daquela sintonia, aprender novos recursos, se propor a caminhar, ter vontade e querer se esforçar para isso. Ótimo. Então agora você já está mudando de padrão vibratório. Você já pode ir para outros locais. Gente, subir não é fácil. Subir não é fácil. Quem lembra do livro Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 9 do Obreiros da Vida Eterna, tem um irmão que trabalha ali no Lar Fabiano de Cristo, que se chamava Irmão Gotuso. O irmão Gotuso era um trabalhador que se encontrava ali, naquela região, uma região umbralina, densa. Ele trabalhava nessa casa transitória e era o lugar mais alto que ele podia ir.
E esse irmão era responsável por desencarnes, era um trabalhador que estava ali, segundo está escrito pelo André Luiz, ele trabalhava há mais de 60 anos, só nas casas transitórias. A mãe dele era a Letícia. A Letícia, ela se encontrava numa cidade espiritual. Não estava nem numa região como estava a nossa irmã, que era a mãe de André Luiz, uma região mais elevada. Ela estava numa cidade espiritual. E ele não tinha condições de ir para uma cidade espiritual. Por quê? Porque era o máximo que ele conseguia de elevação. A gente lembra o caso aqui desse nosso irmão, que nós falamos do Abelardo. Onde o Abelardo podia ir, ele podia ir em algum lugar, o lugar que ele podia ir, que estava reservado para ele, era a casa da mulher dele. Vocês perceberam? O padrão vibratório dele ainda era tão denso que ele só podia ficar ali na casa da mãe, da esposa dele, e quando muito, trabalhar nesses hospitais de campanha, esses hospitais que são as portas de entrada. Eu uso o termo como a espiritualidade uma vez me falou, hospitais de portas abertas, né? São esses hospitais mais aqui, bem pertinho da gente, aqui na crosta praticamente, que é onde esse nosso irmão estava sendo atendido. E era onde ele podia trabalhar como vigilante, ou trabalhar como vigilante no centro espírita, que era o padrão vibratório que ele tinha. Ele vai melhorar? Bom, possivelmente vai, com todo o esforço e a vontade que ele está fazendo. Ele pode chegar até, quem sabe, a trabalhar numa casa transitória. Agora, chegar numa cidade espiritual é a mesma coisa que Letícia falou para Gúbio naquela época. Olha, você não tem como sair daqui. Agora tem como você chegar numa cidade espiritual. Você tem que reencarnar. Você tem que reencarnar porque só com a influência da matéria e o relacionamento com as outras pessoas é que você vai poder provar para você mesmo que você tem condições de estar num lugar melhor. Porque sem a influência da matéria e sem o relacionamento com as outras pessoas, fica muito difícil de você provar para você mesmo que você tem condições de estar num lugar melhor. Então, gente, essa ideia desses hospitais eu acho interessante a gente colocar e a gente ter essa noção, principalmente para nós que somos trabalhadores e que estamos na seara espírita, de que a gente é capaz de fazer milagre. Não fazemos um milagre. O nosso trabalho é um trabalho assistencial ali, de primeiros socorros, e de dar esse bálsamo e dar esse primeiro direcionamento. O que Raul fez, o que Raul ensinou a gente a fazer, o diretor espiritual da sessão, foi exatamente o que ele fez com o Abelardo. Ele deu aquele bálsamo, ele se sentiu melhor, ele orou pelo irmão, ele transferiu aquela energia, usou dos recursos que ele tinha, ectoplasmáticos que ele tinha ali, ele deu aquele bálsamo, aquele ânimo, né? Porque esses recursos que ele tinha são recursos que estão numa densidade muito próxima de um irmão, ainda com perispírito muito denso. Então ele deu essas energias e esse irmão se sentiu bem. Ele saiu até que razoavelmente bem, mas, lógico, passando por uma simbiose, uma obsessão recíproca, uma fascinação mútua, o que acontecia? Todos esses recursos iam sendo auridos, iam sendo absorvidos e gastos, e ele iria estar na mesma coisa. Por isso ele foi levado para um hospital nesse sentido. Então, esse processo, gente, é um processo mais natural que vocês podem imaginar. É o processo que a gente normalmente trabalha dentro de uma sessão espírita. Volto a dizer, a única palavra que nós utilizamos, pelo menos no grupo que eu trabalho, que a gente ali está trabalhando, mediunidade com Jesus, a palavra é amor. A palavra é, pelo amor, tentar te convencer, tentar te ajudar, tentar te amparar, tentar dar do melhor que eu tenho para você, da mesma maneira que fizessem por mim. Mas eu respeito o teu livre-arbítrio, eu respeito todas as suas limitações. Eu sei que é muito difícil de que uma pessoa que está perseguindo uma outra há 200 anos, em 5 minutos eu quero mudar essa pessoa. Não vou conseguir isso. Mas eu posso acender uma luz, eu posso dar para ela alguma coisa que ela, em algum momento, pode parar e refletir. Puxa vida, eu posso mudar, pode ser diferente. Ou quando a dor for muito grave, como aconteceu com o André Luiz, e a maioria das vezes é o que mais acontece, tá, gente? Quando a dor realmente está muito difícil, você fechar os olhos e falar assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E quando você abre os olhos, Clarinho estava do lado, né? Esperando ali há 8 anos, né? Pelo amor de Deus, né? Demorou, né? Para você, meu Deus, eu não aguento mais, né? Porque, gente,
não é Deus que vai dizer para a gente basta. Quem tem que dizer basta somos nós. Tá? Eu sei que isso pode ser duro no ouvido de muitas pessoas, mas essa é a verdade. Não é nós que vamos, não é Deus que vai dizer assim, Eduardo, basta. Não. Quem tem que dizer basta é eu mesmo. Chega. Eu não quero mais ficar nisso aqui, eu não quero mais sofrer, eu quero mudar. É você mesmo. O amor é isso. O amor educa, e educa de maneira pedagógica, não impondo, mas fazendo com que você reconheça que as leis de Deus que estão na sua consciência realmente é o caminho. É o caminho. Não adianta eu impor essas leis. Você tem que entender, você tem que sentir que isso é para a sua felicidade. E é isso, é a cada um segundo suas obras, a cada um no seu momento. Então, é realmente esse caminho que o Roberto e a Ana colocaram, tá? Só que, gente, sempre quando a gente vai conversar, que a André Luiz está falando sobre esses locais, nossa, mas era um hospital que tinha uma aparência com um gás de piche. Gente, era o que dava o padrão vibratório daquele espírito naquele momento. E ele vai melhorar, ele vai para outros locais, como a Ana citou, vai, mas tudo vai depender da vontade dele, do esforço dele. Agora ele vai ter um tempo, ele vai receber um tratamento nesse hospital. Ele pode, ali, melhorando, e ele vai melhorar, ele pode decidir por si próprio. Não, eu não quero mais voltar lá com eu esqueci o nome da irmã. Eu não quero mais voltar com ela. Eu quero seguir meu caminho. Eu quero melhorar, eu tenho vontade e quero me esforçar para sair dessa situação. Ele vai ser levado para um outro hospital, onde pode até ser que ele tenha ali um favorecimento de não sentir tanto a evocação dela, ou que ela, pelo estado vibracional que ela se encontra, não conseguir acessar. Porque o que o Roberto colocou foi muito importante. Ela ali possivelmente só via Celina. O restante ela não via ninguém. Porque eles estavam em estados vibracionais muito diferentes. Muito diferentes. Possivelmente ela só via Celina. E já imaginou você chegar numa cama assim, ver o teu amado ali, idolatrado. E do lado dele uma mulher, o Aulus tinha certeza que isso ia acontecer. Eu também. Se eu fosse o Aulus, estava... Peraí, ela não vai ver ninguém, ela só vai ver a Celina ali do lado. Óbvio, né? Vamos aproveitar dessa situação para a gente dar um refresco para o Libório, né? O Libório tem um pouco de chance aí de sair dessa situação. Não é por mal. Ele usou ali, como ele falou, né? Uma reação que era natural da nossa irmã ali, uma reação, na palavra do Roberto, instintiva, né? E que ela viu ali, pô, ela sentiu aquilo ali, deve ter fervido o sangue dela. Se ela pudesse, ela voava no pescoço da outra, né? Mas não, vamos com calma, tal. E ela saiu disparada e deixou. Bom, né? É o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei, eu posso ter aberto aí um monte de caminhos para perguntas, e é isso que eu gostaria. Obrigado, gente. Ana Lúcia, por favor, sinta-se à vontade. Ai, sou eu de novo, né? Eu queria só completar uma coisa com relação ao que ela tinha perguntado sobre a mediunidade. Será que nesse caso aí os médiuns ficariam mais afetados ou sentiriam de alguma forma diferente, né? Essa questão do apego e como é que ficaria, né? Eu acho assim que tudo depende do padrão de evolução de cada um, do estágio em que cada um se encontra, né? Cada espírito, como ele se sente em relação a ele mesmo, em relação à humanidade, no desapego que ele tem em relação ao seu companheiro, ao seu filho, à sua filha, aos relacionamentos que você tem, à sua família, porque assim, quanto mais apegado a gente fica, mais a gente sofre, e assim, e amar não quer dizer que você não é que você, estou desapegado, não amo, não, pelo contrário, é o inverso. Quanto mais você ama,
mais amplia o seu universo de raciocínio, de pensamento e de sentimentos, e você sente isso de uma forma mais ampla. Nada mais passa a ser seu. Então, o sofrimento acaba sendo muito menor. E com relação à mediunidade, o médium que já tem isso desenvolvido, esse grau moral e de sentimentos, né, porque a gente sai ali, como fala, né, da selvageria, dos instintos, das paixões, e chega a uma plenitude lá na frente, que é o amor que o Cristo nos ensinou. Então, conforme você tem esse grau de evolução e você ainda tem a ferramenta da mediunidade, você simplesmente nem sente falta praticamente daquele que já se foi. Por quê? Em geral, você pode manter contato com ele a maior parte do tempo, e aquilo que poderia ser uma dor terrível, né, você imaginando, acaba passando por uma coisa muito mais suave, tranquila, porque você está em contato com eles, né? E era isso que eu queria colocar para ela. Obrigado, Ana. Antes de passar a palavra para o Marco Antônio, a ideia que vocês estão colocando, principalmente com relação à mediunidade, o próprio capítulo traz, né? Imagina a Celina. Celina é uma médium com potencial mediúnico já de desenvolvido, bastante desenvolvido, um potencial também moral muito elevado. Ela foi obsediada pelo próprio marido que desencarnou antes. Agora, imaginemos as seguintes hipóteses, por exemplo. Imaginemos que ela tivesse desencarnado antes dele e ele tivesse ficado aqui e tivesse casado com uma outra, contraído matrimônio com uma outra mulher. Vocês acham que Celina ia, de alguma maneira, achar ruim isso? Ela ia estar pensando no bem dele. A relação dela, do ponto de vista dela, do amor que ela possui, ela pensa no bem-estar e no amor dele. Se ele tá feliz, se ele está bem, para ela seria o máximo, o grau máximo da coisa. Entenderam o ponto nesse aspecto? É a mesma coisa. Agora vamos fazer o inverso. Como aconteceu? Ela ficou encarnada e ele desencarnou. Primeiro ele tentou obsediar ela, lógico, não iria conseguir de maneira nenhuma, são padrões vibracionais diferentes. Agora, você imaginou se ela contrai casamento com outra pessoa? E essa pessoa com que ela contrai casamento, essa pessoa não tem um potencial moral alto que pudesse se livrar da obsessão dele? Ele ia obsediar completamente essa pessoa. Vocês percebem? Aí é uma questão de posse. Não é um amor de olhar para outra pessoa e falar assim, eu quero te ver bem, eu quero ver você tão bem, porque eu e você somos pessoas que o amor de sentimento, é difícil de explicar isso, tá, gente? É algo assim que é transcendental mesmo, né? Desculpa, no livro O Consolador, Emmanuel fala sobre os critérios do amor, e quando ele fala sobre isso, lá em 1941, que ele responde sobre a ligação do amor entre dois seres, ele responde como metades eternas. Isso gerou um tremendo problema, tanto que a FEB até questionou se essa pergunta realmente a resposta estava certa, e Emmanuel falou, não, positivamente, ela está perfeita, só que vocês ainda precisam crescer muito para entender o que são essas metades eternas. Quando vocês entenderem um pouco mais o que é o amor realmente, o que é esse sentimento que une as pessoas, que une a todos, a gente é tudo irmão do mesmo pai. No final, a gente vai ter que se ver com amor a todos. E, lógico, numa condição de espírito puro, gente, espírito não tem sexo, espírito não se reproduz. Quem cria espírito é Deus. Né? Esse aspecto é um aspecto necessário no mundo para que as pessoas possam nascer, para que haja encarnação. O objetivo da encarnação é vos fazer progredir. O objetivo de estar junto e estar encarnado aqui é a influência da matéria e o relacionamento com as outras pessoas para provar para nós mesmos que nós já temos condições de desenvolver do instinto para a racionalidade, para poder equilibrar, dar o equilíbrio. Entendeu? É um aspecto natural. Só que isso vai mais lá para frente. Então, esse aspecto de, como perguntaram, se a mediunidade pode ser um prejuízo, vejam os casos da Celina. Ela, te garanto que se ela tivesse desencarnado e o Abelardo casasse com outra,
É a mesma coisa. Para mim, por exemplo, eu amo minha esposa, vivo com a minha esposa há mais de 25 anos. Mas se eu desencarnar e ela contrair casamento com outra pessoa, que ela seja feliz. Que ela seja feliz. E que essa pessoa realmente traga felicidade que eu não pude trazer. André Luiz deu um exemplo exatamente desse lá em nosso lar, quando ele falava para ele, não vai ver, não vai ver. Por quê? Porque ele não tinha amor pela esposa, ele queria posse da esposa. E ele foi lá, ele viu a outra pessoa ali do lado, ele teve um choque, ele foi parar direto no umbral outra vez. Aí que caiu a ficha, peraí, isso aqui não é amor, isso aqui é apego, isso aqui é posse. Aí que ele volta e ele vai lá, ele trata aquela pessoa, inclusive vai na água daquela pessoa e faz um tratamento para aquela pessoa, porque aí ele pensa o seguinte, essa pessoa que está aí, ela está proporcionando o bem-estar que eu não pude proporcionar. Ela está trazendo a felicidade para alguém que eu amo e que eu gosto e que eu quero ver essa pessoa feliz. Percebem como muda muito a lógica de raciocínio? Essa lógica que a gente precisa estabelecer com todas as pessoas, seja com a sua esposa, com seu esposo, com sua filha, com seu filho, que são espíritos confiados por Deus, para que você eduque, são muitos filhos, para que você eduque, para que você conduza. O amor que eu tenho pelos meus filhos é inquestionável, mas afinal de contas, no máximo, o que é importante, eles são filhos de Deus, são meus irmãos, meus irmãos. Eu não tenho posse deles, eu tenho ali, nesse momento, a condição de auxiliar e de praticar o bem, de praticar tudo que eu puder, para que eles possam encontrar e serem felizes. Serem felizes. A felicidade deles vai trazer felicidade para mim. Para mim. Então, é um pouquinho diferente essa mecânica. Eu sei que é difícil de compreender e demora um tempo, demora um tempo. O apego é muito... Que nem o Roberto falou, o apego é um pouco complicado, é algo que vai demorando para você tirar isso. E o choque é o choque do André Luiz. Lembra desse aspecto. Pessoal, vai com calma, vai devagar. E aí, quando ele foi lá e ele viu, ele caiu em si, ele foi parar no umbral, aí, apego, posse, e aí que ele caiu. Não, espera um pouquinho. Ele está lá, fazendo ela feliz, está cuidando do meu filho, está cuidando dela, está cuidando da felicidade dela. Como é que eu posso pensar dessa maneira? A pessoa que eu amo, eu quero vê-la infeliz? Será que é por aí? Então, esses aspectos são importantes pensar. Às vezes, eu uso essa conversa que eu estou falando aqui, às vezes, quando o espírito que está se manifestando pelo médium, e ele tem esse problema, às vezes, de apego, não porque tem alguém lá na minha casa, não, eu uso esses recursos, eu converso dessa maneira, eu vou levando. Por isso que, às vezes, o pessoal fala assim, você conversa demais. Não, eu realmente, às vezes, 15, 20 minutos conversando, pensando, olha, o que você gostaria de ver? Ela sofrendo, ou ele sofrendo, ou ela tendo condições ali de ser feliz, de encontrar felicidade, ter o que comer, tendo onde morar. O que você acha? E muda, sabe, gente? Isso muda um pouco a raciocínio e você começa a ver um pouco diferente o mundo. É um aspecto que eu acho que vale a pena pensar. Marco Antônio, eu acho que ele foi embora. Fez igual no NEP lá, cansou com a mão no braço assim, levantado. Samuel, quer trazer alguma coisa? A experiência que a gente tem, nós ainda não entendemos, não compreendemos o que é amor, gente. Isso aí está muito claro. Nós temos apego, nós temos afeição, nós temos carinho, qualquer outra coisa, mas não é o amor compreendido, entendido como a espiritualidade quer que a gente entenda, né? Então, haja vista que a gente sempre coloca os pronomes aí, ó, minha mulher, meu marido, meu filho, é tudo pronome possessivo, é posse. Nós ainda não entendemos que ele está aí como um companheiro, uma pessoa, um espírito que está ao nosso lado para que a gente apresente para Deus lá depois, né, o melhor do que a gente pegou. Mais ou menos isso. Eu gostei foi da Rosilene também, que colocou lá, que lá, as mulheres têm ciúme, até lá no plano espiritual. Deus me livre dessas mulheres. Mari, por favor. Quem sabe depois o Marco consegue colocar o que ele quer falar.
É que aqui a gente está colocando mais a situação de marido e mulher, né? Mas se você pensar numa relação de mãe e filho, eu acho que a gente está muito longe ainda de entender esse amor, essa liberdade, né? O não apego. Eu acho que a gente ainda não tem essa condição, por mais que a gente estude, por mais que a gente se esforce, né? Se cada um aqui pensar, Deus o livre, na situação de perder um filho, eu acho que fica mais complicado do que perder um marido ou perder uma mulher, né? Eu tenho uma tia que brincava com o meu tio, né? Eles se davam muito bem, era um casal maravilhoso. E às vezes ela brincava com ela e falava, Mário, marido não é parente, você não é nada meu, você é só meu marido. Ela brincava com ele, né? Mas é assim mesmo, é uma relação diferente de marido e mulher, mãe e filho, muito diferente. É realmente uma experiência muito difícil. Agora, a gente nunca pode esquecer que qualquer experiência, né, na verdade, qualquer testemunho que a gente vá dar, não se coloca fardos pesados sobre ombros que não possam suportar esses fardos. Agora, não imagine que você tenha que carregar o fardo sozinho também. Muitas vezes a experiência é muito complicada. Como a Mari colocou, nossa, Maria, essa experiência é terrível. Acho que não tem pior experiência. Não tem pior experiência. Mas, experiência ou testemunho, né? Mas a gente não precisa carregar isso sozinho. E a gente não está na vida sozinho. A gente não faz nada sozinho. A gente tem pessoas que vão estar ao nosso lado e que vão ajudar a gente a carregar esse fardo. A gente não precisa carregar isso sozinho. A gente precisa ter essa, vamos dizer assim, esse, pelo menos, é a primeira bem-aventurança, né? Essa primeira virtude, né? Que é a humildade, né? De aceitar, né? Que as outras pessoas possam nos auxiliar num momento tão difícil como esse. E é um momento extremamente difícil. Mas, se a gente está passando, é porque realmente a gente tem algo para aprender. Eu normalmente falo o seguinte, eu não pergunte o porquê. Por quê, né? Porque você não vai ter a resposta. Então, melhor perguntar para quê? Para que estou passando por isso? Algo está querendo me ensinar. Será que é para ser mais humilde, para aceitar a ajuda das outras pessoas para enfrentar esse momento? Será que eu preciso ver alguma coisa que eu ainda não consegui compreender? O para quê eu acho mais interessante do que o porquê. É a mesma coisa de viver essa pandemia. Viver por quê não vai responder nada. Agora, para que cada um pergunte para si. Para que eu passei por isso? Será que eu aprendi alguma coisa? O que eu aprendi com isso? Valorizar a família, ter um pouco mais de... dar um pouco mais de valor a um abraço, a um beijo, a um carinho, a estar presente com as outras pessoas. Para quê? Acho interessante essa colocação. Marco Antônio, você quer colocar alguma coisa? Que você disse que estava com a internet travada. Boa noite a todos, né, primeiro. O que eu ia falar, você acabou falando, Edu, já que era da Celina com o marido, né? Apesar de desencarnados, eles se encontravam, estavam juntos ainda. Mas só lembrando mais uma coisinha também, o capítulo tratou muito da obsessão de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Mas nós ainda temos a obsessão de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado, né? Então, assim, a nossa fixação em desencarnado ou encarnado pode se tornar uma obsessão, independente de onde estivermos, lá, aqui, se o objeto está lá ou está aqui, se os dois estão lá. Então a gente tem que mudar o padrão, né? Tentar mudar o padrão sempre, né? Tentar elevar sempre, porque a gente pode virar um obsessor encarnado, né? Quem gostaria de fazer um encerramento, por favor? Vou fazer, Edu. Obrigado, Meg. Inspira profundamente, acalma seu coração.
E que a paz esteja em mim, esteja em nós, esteja em ti e em todos. Unir as mãos em pensamento, fechar os olhos, dar graças pelo sagrado pão de mais um dia. Nesse louvor de graça, pelo poente e pelo repouso, pelo abençoado descansar. Que a paz seja e esteja em todos os bairros, em nossa cidade, em nosso estado, em todo o nosso querido universo. Que a paz esteja e seja com todos, as criaturas em todo o planeta, que nos encanta a alma no aprendizado das aulas de estudo de terça-feira, que nunca cessará, se assim Deus permitir. Que a paz esteja e seja em nosso lar, que sejamos a diferença, aproveitando a lição e irradiando a tudo e a todos, na família universal que somos. Essa nossa harmonia em fortalecimento e cura a todos, seja físico ou espiritual. Senhor Jesus, faça que cuidemos do nosso pensar, do nosso agir. Benditos sejamos, Senhor, nesta paz que almejamos. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.